Olá, professor! Tudo bem? Aqui estamos na lição 5 e falaremos sobre o gênero textual notícia. Aqui é importante também fazer aquela comparação com o gênero textual reportagem. Converse com o aluno, retome as características e diga que a diferença principal é que aqui em notícia ele vai relatar, ele vai informar sobre uma situação atual que aconteceu na sociedade, mas ele não se posiciona e não traz tantos detalhes, diferente da reportagem, em que o jornalista vai, pesquisa, se aprofunda e traz mais detalhes, ok? Na dinâmica de hoje, a gente vai sugerir uma manchete da escola, ok? Então, o que você vai fazer ali com o teu aluno, tá? Você vai propor a eles que criem uma notícia fictícia. Então, ele vai inventar a notícia, ok? Uma notícia fictícia sobre um evento inventado envolvendo a escola, ok? Por exemplo, você pode sugerir para ele lá a criação de um novo clube que faz parte da escola, ou então a organização de um campeonato, ou até uma situação inusitada, né? Uma situação assim adversa. Pode pensar, pode deixar o imaginário deles fluir, exercitando a escrita jornalística e a criatividade. Aqui, professor, você vai ter que orientar e cuidar, ler junto com eles enquanto eles estão escrevendo, para que eles não se percam e vão para o caminho da opinião. Então, aqui ele vai informar, ele não se posiciona, ok? Muito bem, vamos pensar lá nas etapas, então, da dinâmica. Você pode pedir em duplas que os alunos imaginem esse evento fictício, né? Eu dei algumas sugestões ali, você pode dar essas sugestões para eles também, ou até pedir para que eles pensem, né, num evento específico. Eles vão imaginar, né, esse evento fictício e vão criar uma notícia completa. E aí, quando a gente fala de notícia completa, nós precisamos lembrar lá das características do gênero. E até você pode falar para ele novamente sobre a pirâmide invertida, né, que a parte principal da notícia aparece lá no início, depois que vem os detalhes. Então, fale para ele fazer um título atrativo, né, um título que realmente chame o público, que realmente faça com que o leitor sinta a necessidade da leitura da notícia, ok? Então, se ele for falar, por exemplo, de um clube que vai ser criado dentro da escola, ele tem que evitar usar o artigo lá no início. O clube da escola é interessante, ou o novo clube da escola. Não, diga para ele ir direto com o substantivo. Clube é criado na escola da comunidade tal, por exemplo. Assim chama mais a atenção do leitor. Depois, ele vai ter o lead. Aqui no lead, ele vai ter que colocar a resposta daqueles questionamentos básicos, né? O que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, certo? Então, esse é o primeiro parágrafo lá da nossa pirâmide, ok? Então, tem título, tem o lead, e aí aqui nós temos os detalhes, ok? Nesses detalhes aqui, ele pode colocar, por exemplo, até inventar, né, uma entrevista com alguém e colocar no discurso direto, né, como se fosse a fala fiel da pessoa ali dentro. Então, ele tem possibilidades. Como é um texto que ele vai inventar, é um texto de informação, então aqui ele tem essa liberdade, mas sempre pensando que ele não se posiciona, ok? Tem caráter exclusivamente informativo. Muito bem, passo 2. Você, professor, vai orientar que sejam incluídas declarações fictícias, né? Aqueles discursos diretos que eu falei, ou até pode ser discurso indireto. Você pode reforçar com ele aqui o que é discurso direto e o que é discurso indireto. Pode pedir para ele fazer as duas coisas dentro do texto, por exemplo, né? Ele pode colocar dados. Então, aqui como ele vai inventar, ele pode pensar nesses dados. Ou até ele pode colocar um elemento surpresa. Então, uma situação assim que não se esperava. Só que esse elemento surpresa, né, se ele for assim algo muito importante, precisa aparecer já no lead, ok? Esse elemento surpresa pode ser, por exemplo, um imprevisto no evento, certo? No número 3, então a gente tem a seguinte orientação. Além dessa escrita
Eles podem preparar uma breve apresentação oral, né, simulando a leitura da notícia, como se eles fossem âncoras do jornal. Então, olha só, depois que eles escreverem, que você viu, que você acompanhou, né, que você analisou ali com eles, você já pode pedir para que eles ali nos grupos, né, possam se organizar para essa apresentação oral, como se eles estivessem numa bancada de jornal, ok? Ou ainda, alguns estão ali na bancada, outros estão como repórteres. Dá para fazer assim uma brincadeira de encenação, né? Um momento ali de prática mesmo, né? Desse meio jornalístico. Ou até pode ser inventando como se fosse uma notícia relatada através de uma rádio, ok? Ainda, professor, se você achar que não é viável que eles encenem essa situação, você pode pedir somente que eles façam uma leitura clara, bem entonada, né? Que eles ali, enquanto estiverem nos grupos também juntos, um com o outro, já pratiquem essa leitura anteriormente, antes de fazer para a turma toda, ok? Então, os alunos podem organizar esse momento de sessão de notícias, né? Onde cada grupo vai apresentar a sua matéria. Então, eles podem apresentar como encenação, já que eu comentei com vocês que pode ser uma possibilidade, ou ainda só a leitura da matéria, tá? Depois que cada grupo faz a leitura, os colegas da turma vão comentando sobre a clareza da notícia, a criatividade, se está adequado ao gênero. Só que, claro, professor, para que aconteça isso, você precisa fazer a mediação ali, conversar com eles antes, falar, olha, nós vamos fazer comentários sobre o texto do colega, nós vamos ali dar sugestões, mas sempre com respeito, com cuidado, se inspire no seu colega. Então, essa mediação é muito importante para que eles, entre eles, né, não percam nenhum tipo de respeito, né, ou não queiram escutar o outro colega, ok? Muito bem. Por fim, professor, essas notícias podem ser reunidas em um jornal da turma. Pode ser um jornal impresso, pode ser um jornal digital, né? De repente alguém da turma pode ali sugerir, né? E se colocar como a pessoa que vai criar esse jornal digital. Ou até fazer impresso mesmo, como antigamente era comum, e deixar algumas cópias ali dentro da escola, né? Pode também só pegar essas notícias e colar num cartaz como se fosse notícias do dia e colocar no mural, ok? E aí isso vai reforçar esse caráter coletivo, né, e público da atividade, porque eles estão em grupos, né, com temáticas separadas nesses grupos, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo notícias para um único jornal, ok? Então faça essas orientações, coloque esses alunos, né, como próprios jornalistas, como pessoas do meio jornalístico. De repente, a partir dessa atividade, a gente pode ter no futuro ali dentro da sala, né, alguns jornalistas, alguns redatores, né, alguns revisores. O interessante é que aqui ele vai colocar em prática as características que ele aprendeu lá no material dele e como um possível jornalista. Ok, professor? Bom, acompanhe, organize com os alunos e coloque em prática essas dinâmicas que vai fazer a diferença para ele compreender melhor o gênero textual. Vai fazer toda a diferença para ele no dia a dia, seja nas avaliações externas, ou seja também para ele como um ser humano que sabe interpretar e entender das escritas e das linguagens do mundo, ok? Muito bem, pessoal. Vejo vocês então na próxima lição. Até lá!